Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dando início ao nosso podcast 4 Vozes, 1000 Histórias. Hoje estamos em 2 vozes, né? Continuamos com as nossas 1000 histórias, mas a Alana teve um compromisso, não pode estar com a gente fisicamente, e nem a Kedma tem um compromisso na igreja, né, Vanessa? Isso. Mas estamos eu e a Vanessa aqui, junto com a nossa querida amiga Kelly, né, Vanessa? Isso, e a Kelly hoje veio contar um pouquinho sobre a Ive, a sua filhinha de 2 anos e 10 meses. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada. E nós gostaríamos que você colocasse um pouquinho sobre como está a Ive hoje. O que você pode falar? A Ive hoje, nas condições que resultou tudo o que aconteceu com ela, hoje ela é uma paciente acamada, em estado vegetativo. Hoje a Ive, ela tem pouquíssimos estímulos. Quando nós, família, entramos no quarto, ela reconhece a nossa voz. Então a gente acredita, né, que por conta de reconhecer, ela tem alguns estímulos, assim, por exemplo, ela mexe as costinhas, às vezes ela dá uma tossidinha. Então a gente acredita que esses pequenos movimentos, pequenos estímulos, seja por reconhecer, né, que nós pais estamos com ela. Mas, assim, de estímulo que ela tem é só isso, a única forma de resposta que ela tem. Hoje a Ive, ela é uma bebê acamada, 100%, fazendo uso de traqueostomia. Ela faz uso de gastrostomia também para se alimentar pela sondinha. Hoje, essa é a condição dela. Nós temos enfermagem 24 horas por dia. E, assim, ela precisa ser sondada? Sim, a Ive, ela consegue fazer a diurese dela sozinha, mas ela tem uma grande parte, hoje os médicos, os especialistas acreditam que seja mais de 40% que ela retém. Então, ainda assim, a gente precisa fazer a sondagem de alívio de 3 em 3 horas. Precisa passar sondinha. Ela teve uma internação recentemente, né? Teve uma internação recente. E foi por conta de sondagem? Foi por conta da sondagem, isso. Na verdade, assim, o fato de você fazer a sondagem várias vezes acaba lesionando, né? Sim. Vai machucando, vai causando uma calosidade ali na uretra. E a Ive, como ela é muito bebezinha, a sonda também é muito pequena. Quanto menor a sonda, dá um aspecto, parece às vezes, de ser mais dura, sabe? Mais resistente. Então acaba, infelizmente, pode acontecer, né? Sim. Ela fica suscetível a ter essas questões, assim, das lesões. E aí, durante uma das sondagens, isso já aconteceu uma outra vez, há uns 2 anos atrás. E aí, agora, recente também, durante uma sondagem, lesionou a uretra dela. A gente não sabe como aconteceu, né, como foi, mas infelizmente pode acontecer. Lesionou a uretra e foi bem, bem sério, assim. Ela precisou ficar uma semana na UTI. Eu vi as imagens, né? Assim, a bolsinha era sangue puro, Era sangue puro. Ficou dias meio e dias. assustador. Foram mais de 13, parece que 13 bolsas de 1 litro Nossa. pra lavar. O Kelly, a Ive está com 2 anos e 10 meses, mas ela não nasceu, né? Não. Nesta condição. O que aconteceu? Até quantos meses ela estava saudável? Foi uma pneumonia? Foi algum problema renal? Na verdade, assim, a Ive, ela nasceu uma bebê saudável, 100%, assim. 100% saudável? 100%. Quando ela internou, na verdade, assim, a Ive, com 30 dias de vida, ela começou a ter uma febre alta. Foram dias com febre. Nós levamos ela ao pronto-socorro e lá eles disseram que ela estava com uma infecção de urina. E aí nós continuamos fazendo exames e medicando, né? Ela chegou a tomar antibiótico por 10, 12 dias. E a gente ainda continua indo atrás. Aí nós descobrimos que ela tinha uma malformação, chama ureterocele. Nós temos 2 ureteres, que desce pra... São os 2 rins, os 2 ureteres, desce pra bexiga e a uretra. Nós temos um ureter de cada lado. No rim esquerdo, ela tinha duplicidade de ureter. Um desses ureteres era obstruído. Então, o que acontece? O rim drenava, só que na hora de descer pro ureter pra ir pra bexiga, ele ficava preso, porque o ureter era entupido praticamente, obstruído. Isso, ele não tinha... Um ureter drenava uma parte, uma porcentagem,
o outro ureter era totalmente obstruído. Então, como a urina ficava parada ali, tinha essa obstrução, então ficava causando infecções de repetição. Nunca tratava. Por mais que tratasse com antibiótico, né, parava ali por uns dias e voltava de novo porque a urina dela estava presa. Vocês não sabiam? Não sabíamos disso. Com 2 meses e pouquinho, foi quando precisou internar, porque ela agravou muito. Aí que nós fomos fazer exames, aí pediu ultrassom, pediram vários exames, aí foi quando nós descobrimos que ela tinha essa malformação, né, que era obstruído o ureter. Então, assim, foi programado durante a internação dela uma cirurgia para retirada desse ureter extra, né, que ficava lá só atrapalhando. Estava mais. Então, foi combinado uma cirurgia para retirada, mas durante a internação foi quando agravou o quadro dela e ela teve as paradas. Ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias, uma de 7 minutos, uma de 30 e uma de 27. Sua primeira filha, né, Minha primeira filha. Isso tudo aconteceu com 3 meses. Foi dos 2 meses e meio aos 3 meses. A última parada foi exatamente um dia depois dela completar 3 meses. E como que ficou a vida de vocês depois dessa situação? Tipo, eu acredito que você trabalhava. Mudou seu totalmente marido. a rotina. Como Totalmente. foi que ficou a situação de vocês? Sim. Nossa vida mudou, assim, foi de 0 a 100 em poucos dias, né? Eu trabalhava numa loja de departamento infantil. O Emerson também trabalhava. Ele trabalhava no comércio também, mas ele ainda cantava. Ele tinha a dupla que ele cantava à noite, em barzinhos, fazia festas, né, e tal. Então, assim, o Emerson passava a maior parte do tempo fora e eu trabalhava no comércio também, chegava. Então eu tinha essa disponibilidade para ficar com a Ive, né? Mas aí, depois de que tudo aconteceu, eu ainda estava dentro do meu período de licença maternidade. Sim. E essa licença eu acabei nunca voltando, né? Nunca voltei da licença, porque como foi dentro desse prazo, e depois que nós saímos, né, da UTI e fomos pra casa, acabou que eu fiquei como acompanhante, né, de UTI. O que era um quarto do bebê se transformou num quarto de cuidados. Numa UTI mesmo. Numa UTI, né? É uma UTI domiciliar. Então, assim, nós paramos a nossa vida para os cuidados com a Ive, né? Até porque, quando nós fomos para casa, como ela ainda era muito bebê e o quadro dela foi muito grave, hoje tá estável. Mas quando nós fomos para casa, não tinha nada de estável. Nada. Era uma instabilidade 24 horas por dia. Era o oxímetro que apitava o tempo todo, caía a saturação, ela ficava cianótica, ficava toda roxinha. Aí tinha algum momento assim que você pegava a Ive e corria pro hospital? Ou você tinha toda aquela... Não, porque nós temos todo o preparo em casa. Tá. Desde o início sempre teve, né, montada essa UTI domiciliar. Então, assim, por um caso de cair uma saturação, dela ficar cianótica, o que tem? Tem o oxigênio, tem o ambu. Nós somos treinados pra isso. Treinados assim, né? E quando foge do controle, liga pra help, né? A Van sabe que eles jogam a gente nessa realidade, assim, É verdade, porque a Vanessa, vocês já, né, acompanharam a história dela. Tem o Miguel, que também não, né? Ultimamente também tem. Tipo assim, a gente vai... É cada dia... É um dia, né? Nós temos que estar preparados para as intercorrências, né? Porque intercorrência tem a qualquer hora, por isso que é intercorrência, né? Qualquer momento, coisas que a gente não espera, tá tudo bem agora, daqui 5 minutos apita o oxímetro, caindo saturação, subindo frequência cardíaca, tem que tentar descobrir o que é. Então a gente meio que foi preparado para essa situação. Preparado a gente nunca tá, né? Fazer tudo, né? A gente nunca tá preparado, mas assim, os profissionais da área, né, que acompanharam ela nos momentos de internação, nos dias de internação, explicaram, olha, vocês vão precisar saber o que é ambusar, vai ter um momento que vai cair a saturação, vocês precisam saber. Olha, se acontecer de ter uma parada em casa, vocês têm que estar preparados, então ensinaram a gente a reanimar. E você então, tem uma assim, pessoa 24 horas com você? Sim, 24 horas. A cada 12 horas troca a enfermagem. São 4 técnicas de enfermagem, então a cada 12 horas troca. Mas o tempo todo tem que ter. Ela tem que ficar assistida pela enfermagem, pelo home care 24 horas por dia. Teve intercorrência, as pessoas que estão em casa não conseguiram resolver, liga pra base do home care, eles chamam o help móvel e remove pro hospital. Ai, que bom que tem essa assistência, que é assistida, que é assistida, né? Porque... Além da enfermagem, ela é assistida por quais profissionais? Sim, tem uma equipe multi, ela é assistida por um médico, ele é um generalista, né? Um clínico geral. Então ele passa a visita 2 vezes por mês.
Nós temos visitas de enfermeira padrão, que passa a visita também 2 vezes no mês. É quinzenal a visita dos dois. Aí a gente meio que consegue intercalar a agenda deles. Uma semana vem médico, outra semana enfermeiro. Outra médico, outra enfermeira. Que bom. Fora os dois, ela tem fono 3 vezes por semana. Tem fisioterapia todos os dias. O home care em si disponibiliza pouco tempo, né? É 1 hora por dia de fisioterapia. Então é pouco pro tanto que ela precisaria. Sim. Mas tá assistida, né? Tem fisioterapeuta, tem TO? fono, não tem TO. Não tem? Ela não tem TO. Mas ela tem fisioterapeuta, tem fono, tem médica, tem enfermeira, tem as técnicas, né? São 4. É isso. Nutricionista? Tem nutricionista, uma vez ao mês. Ai, é muito bom. E a Ivy tá muito fofinha, Tá. né? Tem que ali E a acompanhar. Ivy, assim, ela fica sempre na cama ou ela tem uma cadeira que você pode levar ela pra tomar um sol? Não. É sempre na caminha? Várias coisas ali complicam essa... Ah, É assim, a nossa casa não tem... É um sobrado, então é praticamente um apartamento, né? sim. Então a gente não tem um quintal, uma varanda que a gente consiga sair com ela pra tomar um sol. Tá. Não tem. Então ela já fica o tempo todo em casa. Pega um pouquinho a entrada de sol no quarto dela, mas não chega a pegar nela, né? Entendi. Mas a gente consegue deixar o quarto Sim. aberto, entrar, né? Pra dar uma arejada. Cadeira, ela não tem. Ela ganhou uma agora recente, mas a gente precisa fazer Adaptar. algumas manutenções, adaptar pra ela. Mas aí é a cadeira mesmo, não chega a ser um carrinho pra ela Sei. conseguir passear, né? É uma cadeira mesmo pra ela sentar. Uma Sim. cadeira Mas aí tem de- toda a adaptação pra fazer. de assento apenas, Sim, né? aham. E o banho da Ivy? Como é que é? É O um banho, banho que eu assim, acompanho tem a muitas saga. as mães, né, acompanham, vai ficar gravado o podcast. E assim, muitas pessoas se identificam, né, com a história, né, das famílias. Quando a gente traz alguém para falar do autismo, da síndrome de Down, a gente vê que repercute. Fala, nossa, obrigado por ter perguntado. Eu sempre tive essa dúvida. E a gente não tem para que perguntar. Então, quando vem uma mãe, né, com uma história igual a da Kelly, a gente fica assim, ó. Porque tudo é novidade pra gente, né? Ainda mais numa situação da Ivy, que é 100%, né? Sim. Não é aquela criança que a gente... Né? É tudo muito minucioso, muito né? Tem que prestar minucioso. atenção nos É detalhes. ela é delicada, né? Ela se Gente. expressa através do aparelho dela, né? Sim. Tipo, É. através da saturação. Se ela não estiver gostando de algo, né? Frequência cardíaca. Exato. É... E o banho? E o banho? E o banho? Porque ela Dia. tem quase 3 aninhos. E quantos quilos ela pesa? 20 20 quilos? Gente, olha Ela só. tá com 19,800. Nossa, Com quase gente. 3 anos. Olha, o Miguel tem E ela é 26. enorme, ela eu- tá com acho que 97 centímetros, se eu não me engano. Então ela tá na curva, Tá. na média. Tá crescendo normalmente. Acho que sim, né? Que E linda, isso gente. é até importante falar, que embora as paradas dela tenham resultado num quadro vegetativo, o desenvolvimento dela é normal, físico, né? é normal. Físico, né? Ela O tem que- epilepsia? Tem. Tem epilepsia. Tem. Tá controlada? Mais ou menos. Mais ou Na menos. verdade, assim, ela toma várias medicações Sim. para as convulsões, mas ela ainda tem alguns movimentos que a gente acredita que sejam escapes convulsivos. Sim. Então, assim, a gente tá fazendo agora uma série de acompanhamentos, né, com o neuro. Uhum. E ela tem um movimento que ela tem feito ultimamente que a gente tem essa dúvida. É Ah. ou não é? Aí agora, recente, ela conseguiu um eletro de vídeo de 24 horas pra acompanhar esses momentos e ver se é ou não, mas foi no dia da intercorrência, da lesão. Entendi. Aí ela não Aí ela precisou internar, ela fez só 6 horas de exame. Um exame de 24 horas, ela conseguiu concluir 6 E horas. esse exame ia ser feito em domicílio ou A tá domicílio, a domicílio? isso, é. Ah, A tá. empresa que presta esse serviço, né, que pro bacana, convênio, né? eles são de São Paulo. Tá. Então, sempre eles marcam, né, os pacientes daqui e vêm fazer todo mundo de uma vez. Faz tudo Melhor, uma... né? Eu tô na espera também. Você tá na espera, de 12 Vanessa? horas. Tô esperando que Eles eu vieram consiga. recente agora, mas aí ela não conseguiu concluir, né, as 24 horas. Então, a gente vai ter que fazer um novo pedido, esperar Nossa, autorizar que de novo. É muita burocracia, Muito, sabe? A gente acaba ficando, às vezes, 3 meses nessa espera. É uma angústia, né, gente? Imaginou? O pior é que, dependendo do caso, a criança não tem culpa e não Porque- tem que ficar esperando. Porque muitas né? vezes a gente tem igual, né, o meu filho. Se eu tenho um eletro pra fazer, eu pego na mão dele, põe no carro, levo. Sim. Né? E aí a gente fica lá, fica esperando, se desmarca tudo bem, a gente volta. Mas no caso de um paciente que é agendado, que não dá pra levar,
Gente, imaginou a situação e a dificuldade? E no caso deles, assim, né, da Ive também, pra levar pra clínica em São Paulo, pra gente fazer lá, é uma acompanhante só que tem direito. Então, E assim, eles não têm suporte nenhum lá. Então, nós temos que levar o nosso oxigênio, o nosso ambu. Não tem problema levar. não tem, né? Mas e se tem uma intercorrência? Não tem um suporte, Não entendeu? tem. E são 24 horas de exame. E você tá Fora numa o clínica, tempo, né? e é uma não clínica. é um hospital. É. Gente, nós estamos com 2 bebês aqui. A Zoe E o Caleb. E o Caleb. Tá tudo bem aí, Caleb? É só um sustinho, para. É que ele acabou de mamar, gente. Gente, Mas a é gente muito saiu bonzinho. do assunto Do do assunto. banho. Do banho, vamos lá. Gente, porque a gente fica aqui, ó. A Ive, a gente tem toda uma adaptação desde que ela nasceu. Quando ela foi pra casa, ela ainda tinha só 3 meses, era isso aqui, né? E ela perdeu muito peso durante a internação. Então ela voltou assim pra casa. E aí a gente colocava a banheira em cima do bercinho dela e conseguia dar banho lá, tranquilo. Igual por uns as meses. crianças típicas, né? Sim. Ela pega, dá o Ficou banho. desse jeito por uns meses. Depois Ai. que ela começou a crescer e não cabia mais nessa banheira, a gente começou a pensar, e agora? Como adaptar, né? Meu marido é um gênio pra gambiarra, né? Mandar um abraço pro marido. Manda um abraço, pro marido marido. gambiarrista. A gente, né? Ele é um gênio da gambiarra. E aí nós ganhamos de um casal de amigos uma banheira, nossa, super legal, assim, uma banheira grandona. E aí meu marido levou num serralheiro, conseguiu fazer uma adaptação, assim, Pra pôr né? aí, Pra sim. colocar um suporte com rodinhas. E aí encaixa essa banheira. Aí ela é toda parafusada, é toda... Sim. Para não correr risco. É uma Sim. gambiarra Bem feita. boa, bem feita. E aí ele conseguiu fazer esse suporte, então a banheira fica em cima. A gente anda com esse carrinho pela casa, entra com o carrinho dentro do quarto dela, Sim. tira ela, coloca dentro da banheira, traz o ventilador fica em cima da cama. Sim. A banheira aqui, a cama aqui. Então o ventilador fica em cima da cama, o ventilador da tráqueo, tá bom, gente? É o ventilador que... Da tráqueo, 100%. Que é o respirador dela, o pulmãozinho. É o pulmão. E aí ele fica em cima da cama, ela dentro da banheira. Aí outra gambiarra que meu marido fez, comprou uma mangueira de látex, assim, e ela sai do chuveirinho lá do banheiro mesmo. Sim. Aí sai lá por fora da casa, vem, ele fez Gente. um furo na parede Gente, do quarto dela. Ele vem- pensou em tudo. E vem pensa dentro em da tudo. banheira. Pensa em tudo. Água quentinha. É um chuveirinho que vem do banheiro até dentro da banheira dela. Pronto. Aí E aí a gente fica molhando ela com o chuveirinho, dá o banho. Você sente normal. assim que ela gosta da água? Ela ama. Ela ama. Ela sempre gostou. Ai, Você consegue gente. perceber o antes e depois da Ive. Antes banho e O pós-banho, banho sabe? dela é um banho de princesa, filha. É. Parece que tá num spa, assim, lava o cabelinho, depois vai Ai, pra cama, gente. seca. É Ela uma tem coisa... aquelas escovinhas de lavar. Ela tem e eu não tenho. O quê? E você faz Escovinha de assim, lavar o e rostinho. você faz assim alguns ao vivos, mostrando como é a sua rotina de vida? Ou você, Ao tipo assim, vivo? vive o anonimato Não. da Ive? Na verdade, desde o início, nós combinamos que seria feito, que a gente faria, assim, vários stories, assim, acompanhando a nossa rotina dia a dia, né? Vídeos é mais meu marido que faz, eu não Sim. faço muito, não sou muito adepta de ficar lá gravando vídeos o Sei. tempo todo e editando e tal. Ele ficou com essa parte. Sim. Eu faço mais os stories do dia a dia mesmo. Mas, nos últimos meses, né, por conta da Zoe, Tem a- acabou... Mas não posso mostrar eles? Posso Pode. mostrar? Gente, olha lá. Deixa eu levar pra vocês verem. Gente, não é bebê reborn, é de verdade. Olha isso daqui. Ai, gente, quem que aguenta? Olha o sorriso do Caleb. O Caleb. Cara da Zoe. Caleb e Zoe. E a mamãe do Caleb. Parece que ela tá quietinha, tímida, Gente, mas quando eu quem vou que gravar, ela aguenta? abre um sorriso pro celular. É muito amor, gente. Não tem como aguentar tanta fofura. Eu tô aqui, mas eu confesso pra vocês que eu tô prestando Parece atenção que nessas sabe. crianças. Dá um oizinho pra elas, pra suas amigas, Vanessa. Oi, gente. Essa é a Vanessa. Eu sou Viviane. Eu tenho um filho de 25 anos que é autista, é o Vitor, né? Então a maternidade atípica aqui, ó, há muitos anos. E nós temos um podcast, que é um projeto que nós estamos iniciando, 4 Vozes, 1000 Histórias.
4 Vozes, Mil Mil Histórias. Histórias. E tem a mamãe do Pedro, a Lana, né? Que tem o Pedro, que é autista, tem 4 anos. A Kedma, que é a mãe do Azaf, que tem 10 anos e tem síndrome de Down. E a Vanessa, que é a mãe do Miguel. Fala do Miguel, Vanessa. Eu sou mãe do Miguel, ele tem a síndrome de Pallister-Killian e ele vai fazer 9 anos esse mês. Então nós, né, tivemos essa idade de dividir a nossa maternidade atípica, que como vocês observam, não é nada fácil. Mas nós também não nos vitimizamos e né, choramos. Nós temos graças pela saúde dos nossos filhos e estão aqui com a gente. E é isso. Peço licença para utilizar o seu Instagram. Kelly, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu assim, me questiono todos os dias. Tipo assim, a gente sabe que a nossa vida não é fácil, é difícil. Muitas vezes a gente chora, que nem no nosso caso que tem enfermagem o dia todo na nossa casa. Às vezes você quer chorar e você não tem nem aonde, porque tem sempre gente ali te olhando. Mas a gente ama essas crianças, né? Sim. Assim, pra nós eles são tudo, que nem... Eu sempre falo que o Miguel me ensinou a valorizar o enxergar, o falar, o comer, gente, o andar, porque são coisas que a gente tem de graça. De graça. Né? Todo mundo acha que isso é uma coisa normal, você já nascer enxergando, falando, comendo, respirando, e muitos não têm. E como que é pra você, assim, o que você sente? Ou às vezes você para pra refletir sobre isso? Na verdade isso é uma luta diária pra nossa mente, né? Assim, a gente tem que todos os dias tentar trabalhar isso pra gente não cair, né? Porque é uma tristeza infinita, não passa nunca, nada vai tirar essa dor, essa tristeza que foi instalado ali, né? Então a gente tem que tentar, eu tento sempre focar no que tá ali, pra mim. Aí que tá assim, eu vou tentar focar nisso. Então, assim, tem os meus momentos de tristeza, claro, ainda mais agora com a Zoe, que eu tenho passado com ela parte do que eu passei com a Ive, né? Então, a tristeza vem e não adianta. Se é um dia que eu não consigo segurar, que tá insuportável, a dor tá demais, eu vou pro chuveiro. Eu e Deus no chuveiro, e eu fico por horas. E graças a Deus o Emerson não é uma pessoa que fica em cima. O que você tá fazendo? Tá demorando, sabe? Ele me deixa em paz. Então eu vou pro chuveiro. É bom saber que tem que deixar a gente em paz pra poder, né, ter o nosso momento. A gente precisa do nosso momento. Exato. Até porque eu falo que, assim, o vínculo maior da criança sempre vai ser com a mãe. Então não tem como a gente comparar a dor que a mãe sente com a dor que o pai sente. Exatamente. E não é egoísmo isso, é a realidade. A mãe sempre vai sofrer mais. O vínculo maior, o afeto ali é com a mãe. Exatamente. Eu entro no meu banheiro e fico no chuveiro e choro. Me permito chorar o tanto que for. Que precisar. Tem dias que eu não acordo bem. Agora, graças a Deus, não que eu atribuí esse peso na Zoe, né? Mas assim, a Zoe trouxe alegria pra nossa casa, né? Sim. Então eu não tô tendo mais tanto tempo de chorar, de me entristecer, né? Mas antes a minha vida era essa, assim. Eu sentia tristeza, eu corria pro chuveiro e ficava e chorava e falava, Deus, me ajuda. Tá doendo demais. Hoje tá insuportável. Exato. Eu não tenho pra onde correr, era isso. Mas agora, nessa questão que você falou sobre o Miguelzinho ter te ensinado, né? A Ivy, o que ela mais me ensinou foi desacelerar. Desacelerar e não dar importância para as coisas que eram tão fúteis, assim, sabe? Essa semana ainda eu me peguei pensando assim, antes eu não saía de casa se eu não tivesse com o cabelo escovado, se eu não tivesse maquiada, se eu não tivesse bem arrumada. Era tudo assim. Mas também, gente, nem precisa, tá? Né? Nem precisa de maquiagem, que nem precisa de estar cabelo escovado, né? Kelly. Mas antes era... Sei. Tinha esse, sabe? Um padrão, né? É um padrão. Eu me sentia mal antes. Hoje são outras coisas que importam. Não, hoje não me importa. Se despiu disso. Hoje, assim, tem uns dias, alguns poucos, que eu me permito me arrumar. Hoje mesmo eu falei pra minha cunhada, hoje eu vou me arrumar. Isso. Mas assim, é muito difícil, muito difícil. Tem dias que, eu preciso ir numa consulta, num negócio, vai se arrumar? Não, do jeito que eu tô. Faz um coque no cabelo e tchau. Pronto. E é assim, eles me ensinaram a desacelerar, sabe? Assim,
de não me importar muito com as coisas, sabe? De dar valor ao que realmente importa. E se hoje, assim, você pudesse fazer um pedido, o que você pediria? Tá. Assim, Pedido qualquer. lá no fundinho do seu coração, o que te realizaria, vamos supor? Se eu pudesse pedir que a Ivy voltasse do zero, obviamente seria o meu maior pedido, né? Meu maior sonho. Mas se eu pudesse voltar lá no primeiro mês dela, sabe? Pra conseguir hoje, com a experiência que ela me trouxe, que a Zoe trouxe, eu conseguiria talvez descobrir a tempo. De não precisar chegar numa internação, sabe? Eu acho que esse seria o meu único sempre se pedido. cobra, né? Assim, de não ter visto ou de não ter A mãe feito sempre nada. vai se cobrar, né? Eu me cobro porque eu não prestei atenção antes. Eu me cobro porque a Ivy chorava muito e eu não entendia o que era choro dela, eu achava que era cólica. Hoje eu entendo que talvez era dorzinha por infecção urinária. Mas Kelly, você levava no pediatra. Não tinha como Então, você evitar, fez todos né? os acompanhamentos, Sim. né? Você não estava sozinha para descobrir. Então, Não tinha se como evitar culpe. essa Não questão. tem, não Mas tem eu como também evitar. falo que não tem como evitar os pensamentos de culpa de uma mãe, né? Sim. Não tem como. Mas olha aqui. Eu me culpo por várias coisas. Sim. Me culpo pelo dia da última parada eu não estar presente ali com ela. Eu me culpo por muita coisa. Mas assim, Mas nada tira esse vai... peso. Porque se a gente pudesse prever, com certeza nós não faríamos várias coisas que a gente fez ou que a gente pensa em fazer, né? Se nós soubéssemos o que vai dar lá na frente, né? Então são coisas que a gente tem que viver, que a gente tem que aprender a cada dia, né? Que nem desacelerar, viver cada dia, né? Eu tô aqui. Você veio participar. Eu tô tão meu amor. feliz. Pode mostrar, eu tô encantada aqui, né, gente? Você veio participar, coração. Fazia tanto tempo que eu Ai, não Zoe. segurava um bebezinho. Bebê. Ai, meu Deus do céu. Ai, amor. Tô amando, gente. Ô, Kelly, e assim, você tem nutricionista pra sua filha, tem toda a equipe. Tem. E pra vocês, tem um psicólogo? Tem Ele- disponível Tem também. disponível. Tem disponível pelo plano. Tá. O Emerson fez pouco tempo, eu fiz um pouco mais de sessões assim que ele. Hoje nenhum dos dois faz acompanhamento mais, assim, nós paramos. Tá. Eu parei logo que eu engravidei da bonita. Gente, é Joy. uma coisa que, querendo ou não, precisa de tempo, né? De Precisa, planejamento pra você precisa. ir. Que nem no meu caso, eu também falo que eu preciso, mas eu não tenho como, não tenho que horas, não tenho quando. A logística, E assim, né? não é só pela questão da nossa realidade, né? Sim. Todo mundo deveria fazer Todo terapia, mundo. porque todo mundo deveria se entender, né? Se Exatamente. conhecer. Ô, Kelly, e assim, no dia a dia, a Zoe com a Ivy, você coloca ela juntinha na Então. cama, a Zoe... Nós colocamos agora, Elas tão- recentemente. Aham. Porque até então, na nossa cabeça, era assim. Como a Ivy é uma paciente de UTI domiciliar e precisa desse cuidado, dessa precaução de contato, Sim. então a gente meio que tinha essa preocupação de colocar as duas juntas, Sim. sabe? Agora, Mas aí, nós conversamos com o pediatra. sim. E aí, assim, não tem por que a gente separar as duas, né? Porque, assim, eu já sou colonizada Sim. por contato com a Ivy. E a Zoe tem contato comigo desde que nasceu. Então, Sim. automaticamente, ela também já é colonizada. Sim. Então, todo esse tempo que a gente restringiu a presença das duas Foi ali à no toa. contato foi à toa, É. né? Mas agora, daqui pra frente, ó. Mas agora as duas estão Zoe, ficando juntas. Elas ficam, Sua eu Ela Ela dorme, eu né? coloco na beira da caminha da Ivy, ela fica, ela acha que a cama é Fica. dela. Então. É Tá livre dela. certo, tem que Ela toma É. conta do quarto da irmã e fica. Ai, daqui a pouco você vai ver a proteção da... Eu imagino. da Zoe. acho também. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Em relação a visitas, em relação a visita, assim, todo mundo quer visitar a Zoe? É liberado visita? Então. Não é? Porque assim, ó, eu vou mandar uma fotinha da Zoe, você Então. vê, porque assim, gente, eu morro de vontade de conhecê-la, mas assim, eu fico, né? Entra, essa questão é uma questão, assim, bem Polêmica. delicada. Bem delicada. Polêmica e Já bem delicada. Já deve ter arrumado algumas confusões. Já, com certeza. Porque assim, tá aí
lindo e belo, o vírus sincicial respiratório, né? Nossa, é tá aí a verdade. tal da bronquiolite linda e bela batendo na porta. Exato. E as pessoas não têm muito essa noção de, assim, tô gripada, não vou. Não vou, é verdade. Quer visitar e ponto final. Tem essa questão também de, assim, ai, tô com uma dor na garganta. Essa dorzinha de garganta pode ser que vire, né, uma gripe, um resfriado. Pra pessoa é só uma dorzinha na garganta. Como que você vai provar pra pessoa que não quer entender que uma dorzinha na garganta, só uma tosse, só uma, sabe? Exatamente. Pode dar alguma coisa na criança, entendeu? Verdade. Tá babando. Vai babar na sua mão. Então é muito polêmica essa questão, porque assim, por mim, depois de tudo que eu passei com a Ivy, eu tô traumatizada. Tá traumatizada. Por mim, eu tranco a Zoe no quarto e ninguém vê, ninguém toca, sabe? Mas não tem como eu colocar ela numa bolha e segurar ela, né? De viver. Não tem como. Não tem. Então, assim, visita ainda eu não liberei. Até porque ela não fez 3 meses, não tomou as vacinas ainda, né? Sim. Eu ainda não liberei, mas assim, é uma briga em casa. O Emerson, Imagina. por ele fala assim, não, mas fulano, poxa, nossa, né, tão próximo nosso e tal, vamos liberar. E aí eu fico, por mais que é próximo, não é porque é próximo que não vai ter nada, né? Então é uma briga diária e eterna, assim, né? Sim, senão vira uma peregrinação também, né? É, e outra, que eu sempre falo, agora, depois que a Zoe nasceu, todo mundo quer em casa visitar. Sim. Ah, eu quero visitar a Ivy, quero visitar a Zoe. Sim. Mas e antes da Zoe? Por que ninguém ia visitar a Ivy? Então, mas aí... É só porque tá com o bebê, entendeu? Ah, sim, mas a Ivy sempre pode receber visita. Sempre, sempre. Ah, tá. Sempre. Eu já fui visitar ela. É. Né? Ah, eu O dia que você quiser ir, a gente É. marca. O que é, mamãe? Você quer pegar? Você tá olhando? Você quer pegar? Pode ficar. Pode ficar. O que você tá olhando? Ok. Olha lá os amiguinhos. Vai dar oi pros amiguinhos. Olha o sorriso. Ah, Ai, coisa mãe. fofa. Oi. Ô, Kelly, e com relação Ela aos cuidados da Ivy, foi muito difícil no começo vocês aprenderem, ter segurança? Tipo assim, quando algo apitava, saber o que era, o que tinha que ser feito? Na verdade, assim, medo sempre, né? Até que você tenha essa segurança de já ter feito outras vezes, o medo sempre vai estar lá, né? Mas a gente também nunca teve essa insegurança de assim, ai, não vou fazer por medo. A gente, mesmo com medo, a gente Tem sempre que enfiou a fazer, cara né? e sempre fez. Eu e o Emerson, a Pelo gente sempre instinto, teve... né? pelo Instinto de instinto. mãe, né? Instinto A gente de sempre pai. teve isso desde o início, assim, melhor a gente fazer e dar alguma coisa do que uma técnica fazer, uma enfermeira fazer e a gente depois ter que, né, arrumar um problema. Então vamos, sempre foi eu e o Emerson que acabou tomando a frente e tal, mesmo com medo. Mas medo sempre tem, Van, sempre, sempre. Já teve, uma vez a Ivy teve uma parada respiratória em casa. Foi caindo... a gente até hoje não sabe se foi uma rolha, o que aconteceu, né? Mas foi caindo saturação, caindo. E corre, e agora? Vai, vem. Um aspira, o outro ambusa, o outro não sei o que, sabe? E aí zerou. Saturação zerou. Oxímetro, saturação Nossa, zerada. Eu acho que eu surtava. Frequência cardíaca não mexeu. Não mexeu. Mas saturação zerou. Quando eu via... Deus é pai. Quando eu vi a Ivy roxa, mas roxa, e eu lá com ambu e nada, e ela não voltava, a sensação que eu tive foi assim, perdi de novo, sabe? Deus me livre. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Tanto que eu falei pro Emerson, eu não tô conseguindo ir ambuzando ela, não tô conseguindo. A hora que eu vi que zerou, eu soltei o ambu, e ele pegou o ambu da minha mão, ele já começou a mexer e conecta ali, vai, e força aqui, vê se acoplou e não sei o que. Ele começou a mexer, ele mexeu em tudo no ambu, não sei que raio aconteceu, por algum motivo ele conseguiu Que ela voltasse. fazer ela voltar. Ah, os anjos. Mas assim, chegava em 30, caía de novo. Chegava em 50, caía de novo. Demorou muito pra estabilizar. Só que assim também, essa intercorrência de zerar foi coisa assim, de 2 minutinhos. 1 minutinho, sabe? É muito rápido. E passa um montão de coisa na cabeça Passa. em 1 minuto. Tanto que no dia tinha uma amiga em casa, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Eu soltei o ambu, o Emerson pegou, começou a ambuzar a Ivy voltou. Só que nesse meio tempo, quando já estava zerado e eu soltei o ambu, eu corri pro meu banheiro.
Eu não esperei voltar, porque na minha cabeça, pronto, agora ela foi de vez. Na minha cabeça não dava mais. Era ali, foi o ponto final. Então eu corri pro meu banheiro, sentei no chão e fiquei e chorando, e pedindo pra Deus mais uma chance, só mais uma. E não... Nossa, foi desesperador, assim. Imagina. E eu me recordo até hoje que a minha amiga chegou junto comigo no banheiro, levou um copo de água pra mim, eu não conseguia tomar água. Eu não conseguia, a água não chegava na minha boca. E eu só chorava desesperadamente, eu chorava de soluçar. E eu falava, não conseguiu, né? Não deu certo. E ela, pronto, calma, conseguiu, o Emerson conseguiu. E eu falava, eu sei que vocês estão mentindo pra mim. Porque o desespero, sabe? A intercorrência, a primeira vez foi comigo. Tava eu e minha mãe com ela. Então a gente chegou a participar desse momento de cair saturação, de zerar e de ver ela parada, sabe? E ali eu me vi naquela cena de novo. Ela toda cianótica, quase, né, assim, na minha cabeça ela tava parando. Foi desesperador. Nossa. Hoje, aqui, dependeu daquele momento pra que a gente tivesse segurança pra passar hoje, né? Porque hoje, assim, tem uma frequência de cair, sei lá, pra 30, 40, a gente tem segurança de continuar ali firme no mundo, entendeu? Sim. Antes, não. Eu já cheguei a desesperar por muito menos. A Ivy tem muita pneumonia pelo fato de ficar... Nunca teve. Nunca? Ai, que bom, Nossa, né? que bênção. Porque o Graças a Miguel Deus. já teve, assim, a perder de vista quantas pelo fato de ficar. Ai, E olha nunca que ele não teve. fica tão deitado quanto ela, né? Nossa, que Ela nunca interessante. teve, assim. Na verdade, assim, a gente tenta dar uma controlada nessa parte, assim, sabe? Sempre fica de olho. Eu morro de medo, morro de medo. Ai, eu tenho medo de sair do banho e ficar pegando uma friagem. Então, tampa o peitinho, sabe? Essas neuras. Coisa de mãe. Neuras de mãe. Sim. É. Ai, meu Deus do céu. Mas ela nunca teve, é uma graças a história Deus. de amor, de superação, né? É cuidado, é o zelo. Ai, nossa, muito bom trazer você para conversar com a gente, Kelly. A gente quer que você se sinta abraçada. Sinta-se abraçada por nós. Sim, e eu gostaria que você mandasse um recado para as mães. Mães como nós, atípicas. O que você acha importante? O que você leva consigo que você gostaria de passar para elas? Eu tenho comigo, Van, que eles sentem, independente da situação, independente do tamanho da lesão, independente, né, de qual seja o quadro, sei lá, se é uma criança com alguma síndrome ou com alguma lesão grave, independente do que seja. Eu tenho comigo que eles sempre sentem, sabe? Esse amor da família, né? Esse carinho, esse cuidado, esse afeto. Então, isso é o que eu sempre falo pra todo mundo que eu conheço. Sempre beija, abraça, nunca deixa de estar junto, sabe? Eles sentem a gente. Perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo, porque às vezes eu tenho saudades de poucas coisas que eu vivi com a Ivy. Se eu pudesse viver hoje, né? Então, assim, às vezes eu tento viver as coisas com ela como se ela ainda estivesse acordadinha, como se ela ainda estivesse me vendo e me sentindo ali, porque eu acredito que ela sente. Embora o quadro seja totalmente diferente, né? As respostas que a gente tem clinicamente sejam totalmente contrárias, mas eu ainda tenho comigo que eles sentem. Então, se eu pudesse passar isso para as mães, porque a gente ouve vários casos de mãe que não é muito próxima, né? Ou às vezes até de abandono, enfim, né, da família. Então, se eu pudesse passar isso para vocês, não deixem de amar, não percam tempo, não percam oportunidade. A gente nunca sabe quando vai ser o último dia, né? Exatamente. O último sorriso, o último beijo, o último abraço. Então, a gente não pode perder tempo, né? Bom, a gente agradece a sua presença. Obrigada. Que Deus abençoe você, a Ivy, o Emerson e essa princesa linda. Que seja a alegria da casa e que possa levar também muito amor e muita força, muita saúde para a irmãzinha. Amém. Obrigada. Isso mesmo. Obrigada, Kelly. Obrigada, Foi gente, pelo convite. um prazer, Imagina, uma foi um honra prazer. receber você. Tá aqui conversadora, meu amor. Você também quer falar? Eu quero. Cara, obrigada, meninas. Nós vamos deixar a live gravada, né? E depois vocês acompanham, compartilham e sigam, né, o nosso canal no YouTube. 4 Vozes, 1000 Histórias. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.